Oi, Paula, boa noite. Seja muito bem-vinda ao Forbes Live. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês sempre. Bom, a Paula, ela tem uma história muito bacana de liderança, que eu acho que vai ser muito inspiradora para as mulheres que estão assistindo a gente. E eu queria já começar pela sua infância. Você viveu já desde cedo a filosofia do corpo são, mente sã. Eu tenho o privilégio de ser do interior. Eu sou de Araraquara e morei em Araraquara até os meus 18 anos e depois, até um pouco antes, até os 17. Depois vim para São Paulo e acabei sendo abduzida ou apaixonada por essa cidade e estou aqui até hoje. E eu, em Araraquara, tive uma qualidade de vida realmente muito boa. Eu tenho três irmãos, então eu sempre tive a casa cheia, sempre incentivada a praticar esportes. E hoje aqui, nessa vida louca, tentando dar conta de tudo. Manter essa mesma mente sã não tem sido tão fácil, mas a gente tenta. Inclusive, a quarentena, o isolamento, muita gente enfrentando problemas de saúde mental, ansiedade. E a gente, semana que vem, dia 11, vai fazer um webinar só sobre saúde mental, mediado pelo Camarote, nosso publisher, e com os psiquiatras, o Arthur Guerra e a Camila Magalhães. Vão ter participações também da Janssen, do Nizam Guanais, da Mantrix. E a gente vai discutir a importância de cuidar da saúde mental, inclusive no ambiente de trabalho. Então, a gente teve um lote grande de ingressos que foram oferecidos pelos nossos apoiadores gratuitos, a cota esgotou, foram 500 ingressos. Agora a gente está com o segundo lote à venda. Quem quiser, eu pessoalmente recomendo muito, não porque eu sou da Forbes e estou organizando, mas é porque é muito importante falar sobre essa questão. E você Eu, pratica, eu diga. não, eu ia falar que eu concordo com você. Eu acho que o momento que a gente vive, apesar de alguma forma a gente poderia ter previsto com um pouco mais de antecedência. A gente já assistiu o que aconteceu na China, assistiu o que aconteceu na Europa, mas ainda assim a gente nunca acreditou que iria chegar e chegar com tanta força. Então, e algo que vai ser passageiro, a gente vai passar alguns dias em quarentena, são 2 semanas, três, não parece, mas a gente está no quinto mês vivendo essa pandemia que nem o mais criativo dos cineastas poderia ter imaginado. Imagina. Então, mais do que nunca, eu acredito, eu concordo com você. Eu tenho tentado, e não está fácil, eu preciso ainda encontrar melhores ferramentas ou maior disciplina, mas eu tenho tentado meditar todos os dias e estou apanhando para criar disso um hábito e conseguir me beneficiar de uma prática tão importante. Bom, e se você quiser participar na terça, você é a nossa convidada. A gente te mandou Estarei com te vocês, pode gere um contar convite, comigo. vai ser um prazer ter você na plateia também. Muito bom. Eu acho que a quarentena ela fez a gente olhar para dentro, né? E é sempre você que medita sabe bem do que eu estou falando, né? Olhar para dentro e conviver com a gente mesmo é o maior desafio, né? A O gente está Sartre dizia que sempre o Sartre dizia que o inimigo são os outros, o inimigo somos nós mesmos, né? Os nossos é, fantasmas. a É, gente vê tantas vezes chega em casa e liga a televisão e está sempre buscando aquela hiperatividade, fazer uma coisa, outra coisa, quando muitas vezes a resposta tá realmente dentro da gente e eu partilho disso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade única de olhar para dentro, de entender o que está acontecendo e como é que a gente vai sair dessa. e por favor, você que está assistindo a gente, não acredite nessa felicidade de rede social. As pessoas, não existe esse padrão de felicidade que a gente vê no Instagram. Os filtros que a gente que estão tão disseminados que a gente usa para ficar mais bonito, eles são também para parecer mais feliz, parecer que está fazendo yoga, horta orgânica, cozinhando todo dia, pintando a casa. Não é assim. E a gente fica ansioso, né? Porque a gente acha que não está dando conta e que o outro está dando, então a gente está falhando e não é por aí. Nós somos humanos e falhos e temos as nossas
limitações e temos que evoluir, aprender, mas no nosso tempo, com calma, sem a gente cobrar um padrão que não existe. E É você isso de pratica esporte? longe, todo mundo é normal, todo mundo é feliz. Essa vida de perto não é bem assim. O Instagram tem muito isso, né? É um padrão de felicidade, assim, uma estética, seja feliz o tempo inteiro. Você pratica esporte até hoje? Você trouxe isso para você? Eu trouxe, eu pratico. Eu gosto mais de assistir do que de praticar. A minha família inteira é muito do esporte. A gente assiste tênis, futebol, qualquer coisa. Falou em esporte, sempre no grupo da família tem alguém comentando e especialista no assunto. Então eu cresci nesse meio onde o esporte sempre foi muito presente. Eu passei um tempo que eu neguei esse esporte, que na infância em casa sempre foi uma obrigação. E aí, há alguns anos, eu comecei por escolha própria. Falei, não, agora eu quero, eu gosto. Então, eu jogo tênis com bastante frequência, e eu pratico yoga. São as duas coisas que eu acabo encaixando aqui na minha vida e que hoje me fazem muito bem. É muito bom. E você sente o esporte atuando no seu desempenho profissional também, né? Totalmente. Eu acho que o esporte ele nos traz alguns aprendizados que não tem livro nenhum que ensina. Até outro dia me perguntaram, quem são seus exemplos de liderança? E eu tenho alguns líderes e que eu gosto muito, em especial o Dan Schumann, que é o CEO e presidente do PayPal, é um cara que me inspira muito, que eu aprendo. Mas aí eu comecei a buscar, tá bom, quais são outros exemplos até fora desse mundo? E eu sempre caio no esporte. Eu acho que o esporte tem muito para nos ensinar, seja sei lá, o quanto o Rogério Ceni, apesar de já era um goleiro muito consagrado, capitão do time há anos, ele sempre era o último a deixar o treino de São Paulo. Ele batia mais 1000 pênaltis quando todo mundo já estava em casa descansando. Ou o quão raça tem o Bernardinho, ou o Lugano, ou vários. Então, eu acho que o esporte ele tem muito para nos ensinar. E eu quero tirar isso da minha vida, coloco minhas filhas, a gente tenta colocar as duas sempre para fazer esporte também, para ir pegando gosto desde pequena. Será que você é São Paulina? Não, quase nada. Eu já Mas sou uma você, São Paulina mais feliz. Hoje eu sou uma São Paulina que ainda que sofre mais do que tem alegrias, mas eu acho que futebol você e imagina eu que sou cientista. Vontade de me esconder debaixo da então, esses cama com a ciclos às atual. vezes são longos. Mas É o duro. momento de vitória ele volta. Você teve um bom momento há poucos anos, a gente tem que Sim. acreditar que a gente vai reencontrar o caminho, não dá. Sabe o que eu aprendo com. Eu tenho um gato, né? E o que eu aprendo de conviver com bicho de estimação é que não se trata de vencer ou perder, se trata de jogar, né? Essa é o grande barato do. É o to play, a brincadeira. Esse é o lance. Não é essa coisa de vencer toda hora a qualquer preço. E é muito bom quando você começa a entender que o que importa é o caminho, né? Isso as crianças são muito boas. Eu ouço várias vezes São. das meninas, o importante é se divertir. Não é sempre que essa fala vem tão fácil, mas já ouvi algumas vezes e às vezes a gente precisa é, realmente se perguntar, eu estou me divertindo? E quando eu faço um paralelo com a minha carreira no PayPal, eu completo amanhã 10 anos de PayPal. E eu olho e falo, nossa, uma década. Eu que nunca, sempre a cada 2, 3 anos tinha aquela ansiedade, quero já ir para o próximo desafio, quero mudar de emprego. E eu acho que quando a gente está se divertindo, o tempo passa tão rápido, voa, que hoje eu ainda me policio para aproveitar a jornada ao longo do caminho, parar, respirar e olhar tudo que a gente está construindo e o impacto que a gente está fazendo. Mas é isso, a gente está na vida para se divertir. Então, se a gente puder, mesmo em tempos difíceis, se lembrar disso é importante. E a sua carreira, até chegar ao PayPal também, ela é muito inspiradora, né? Porque você sempre foi descoberta por parceiros, clientes, que foram te convidando, né, a novos desafios. Então, eu estava vendo na faculdade, né, você trabalhava no hotel, e aí a MD, um profissional da MD te descobre e te chama, e aí depois você vai para a FINAC e sempre
você sendo convidada, né? Para PayPal foi um headhunter, né? Que te Para descobriu. PayPal foi o Red Hunter. Eu comecei no Transamérica, depois eu fui para o programa de trainees da Anshan, que foi uma experiência muito rica, assim, me ensinou o que é ser vendedor, a importância do networking. Daí da Anshan, que eu já fui para a MD, que era meu cliente, a Fnac, que era meu cliente, e de repente arrisquei tudo para ir para o PayPal, pelo simples fato de que eu sou viciada em compras online, já tinha aquela paixão pela marca, na época ainda parte do grupo do eBay, e falei, eu vou para alguma coisa diferente. Então eu tive, ao longo da minha carreira, a chance de experimentar a tecnologia, o varejo, a hotelaria, e me encontrei, assim, eu sempre fui muito feliz em todos os lugares que eu trabalhei, eu tive o prazer de conhecer diferentes mercados, mas me encontrei nesse mundo de pagamentos e estou aqui na veterana do Vale do Silício, completando uma década. E você percebeu logo que era a digitalização do dinheiro era um caminho sem volta Sem volta. e com uma margem para crescer ainda gigantesca, né? O Covid veio, essa pandemia, ela trouxe muitos desafios, traz ainda muito aprendizado, a gente ainda está longe de ter encerrado, acho que é difícil falar ainda com clareza sobre o fim, mas o fato é que acelerou muito um mercado que ainda tem muito potencial. Então, alguns números que eu tenho de cabeça que talvez já estejam um pouco desatualizados, mas quando a gente pega todo o varejo do Brasil, mais ou menos 5, 6% hoje é realizado, falar antes do Covid, que esse número com certeza cresceu muito, era feito através de transações online. Então eu ainda tenho, em países mais maduros, onde o e-commerce já é uma realidade há mais tempo, esse índice é 20, 25%. Então, independente de todo o cenário macroeconômico, político, os desafios que a gente enfrenta, eu ainda tenho muito espaço para roubar do mundo físico. Então, o que a gente viu, e um movimento muito rápido que aconteceu com os táxis entre 2013 e 2014, onde o nosso padrão de uso de táxis era estendendo o braço, pague em dinheiro, aquela experiência questionável, muitas vezes você, quero pagar com cartão, era o mau humor, era a demora. Foi tão rápido, quando a experiência é boa, a adoção ela é tão rápida que hoje é lei no estado de São Paulo, você é obrigado a aceitar pagamentos eletrônicos. É impossível a gente pensar, vou chamar um táxi, eu vou levantar a mão. Não, hoje até nem acha. Se você for na É. Paulista ou na Faria Lima, você com certeza vai ter dificuldade em encontrar um carro livre. Então, o que aconteceu com os aplicativos, no exemplo do táxi, o que vem acontecendo agora com gasolina, com aplicativos como Abastece Aí, Shellbox, entre outros, a gente cada vez menos vai precisar sair do carro para ir até uma loja de conveniência, pagar ou passar a maquininha que você tem que interagir. E quando a gente vive a situação do Covid, o que já tinha inúmeros fatores pró-digitalização, isso ainda veio acelerar, ainda tem a questão da limpeza, da troca entre pessoas. Então, o cenário para esse mundo digital é realmente muito positivo. E a gente viu um número de contas no mundo crescendo de uma forma muito acelerada. Então, assim, em maio, eu tive dias onde 250 mil pessoas abriram uma conta no PayPal. Muitas lojas que só vendiam mundo físico precisando se reinventar, precisando da noite para o dia, talvez um processo que levaria meses, anos, em 2, 3 dias precisa criar uma plataforma, encontrar um meio de pagamento que seja seguro, porque no momento de crise você busca as marcas mais sólidas e começa a vender em 2, 3 dias. Então, tem um lado, é claro, sem desmerecer todo a tristeza envolvida no momento de pandemia, os desafios gerados, mas tem também muita oportunidade. Nasceram muitos empreendedores com esse momento. E as pessoas começaram a se educar. Eu lembro que quando o Uber, por exemplo, decidiu aceitar dinheiro para incluir o serviço para as pessoas que não tinham cartão, eu pego muito Uber. Não tinha um motorista que gostou. Todos eles preferiam o processo todo digitalizado. Porque realmente é mais seguro. Você, inclusive, até no transacional, para você manter o histórico Tudo. disso. É muito mais organizado. É bom que você tocou na questão do dinheiro. A gente no Brasil ainda tem entre 40 e 60 milhões de desbancarizados.
são pessoas que hoje são invisíveis aos grandes bancos. Então, cabe a nós, empresas de tecnologia, do mundo de pagamentos, mercado financeiro, encontrar caminhos para incluir essas pessoas, para que elas também façam parte dessa realidade, desse mundo digitalizado. E acho que aí vale ressaltar o papel relevante do Banco Central nesse movimento pró-inovação, pró-competição, buscando trazer essas pessoas também para o ecossistema. Então, a gente tem previsto agora o Pix, que é a plataforma de pagamento instantâneo, em novembro desse ano. Toda uma discussão de Open Banking para facilitar essa troca de informações. Então, existem inúmeras iniciativas, não só da indústria, dos competidores, mas em especial do regulador para isso. O Brasil tem se mostrado bastante aberto a incluir rapidamente essas pessoas nesse ambiente digital, né? Mesmo pessoas que nem têm tanta cultura da internet, se bem que realmente a quarentena acelerou demais. Meu pai tem 84 anos e aprendeu a usar celular na marra, porque é como a gente tem para conversar há 5 meses. Então, eu imagino que tem muitas pessoas que tinham resistência, na verdade, muito do medo, do desconhecido, né? Porque não sabe o que que é. E aí tiveram que experimentar e viram que é bem mais simples do que pode parecer quando você não está ambientado com isso. E acho que a gente tem que aprender a falar essa linguagem da simplicidade, mostrar que sim, que essa tecnologia também é para você mais velho, também é para você que tá usando pela primeira vez, existe segurança por trás, existe atendimento, não é tudo robô, a gente tem pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição para acompanharem a transação. O PayPal tem, por exemplo, o programa de proteção ao comprador. Primeiro que seu cartão de crédito ele nunca é dividido com ninguém. Você cadastrou no PayPal, eu vou falar para o varejo, está aprovado ou está negada. A partir daí, se você comprou um produto numa loja daqui da esquina ou da China e recebeu diferente, quem vai te proteger, quem vai te devolver o dinheiro é o PayPal. Eu preciso garantir que exatamente o que você comprou, você recebeu dentro do prazo. Se isso não acontecer, existem camadas de segurança. Então, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da digitalização para quem já é bancarizado ou para quem tem caminhos tem acesso à internet, mas ainda tem medo. E esse medo, ele tem um exemplo clássico que mostra o medo da compra online ainda no Brasil. 25% das nossas transações são feitas através do boleto, do e-commerce brasileiro. E o boleto é um exemplo clássico de você pega o seu cliente online, que está ali no site, arriscando a escolher, fazer todo o processo, imprimir um papel e levar ele para o mundo offline, muitas vezes indo pagar fisicamente numa agência, numa lotérica. Então, existe ainda, a população brasileira é muito conectada em mídias sociais, gasta até 6 horas por dia no celular. Então, o potencial para essa digitalização é muito grande. E para a gente, o Brasil tem sido um mercado muito importante, muito relevante em termos de crescimento. E você, na sua carreira, como é que você viu... a gente tem uma conversa que a gente tem muito, que é a igualdade de gêneros. A gente é uma batalha diária de a gente de se conquistar mais espaço. Eu pergunto, e vou parar de falar, quero que você fale, porque eu estou num lugar de privilégio absurdo, eu não tenho que fazer mansplaining aqui. Mas você tem uma história que eu acho que talvez ela sirva para o que eu quero abrir espaço para você falar, que é quando você se descobriu grávida a primeira vez, como é que você encarou que seria isso no seu trabalho? Tá bom. Eu vou te responder, mas antes até de entrar na questão da maternidade, eu vou fazer um disclaimer que eu também estou num lugar de muito privilégio. E hoje eu tenho muita clareza disso e eu acredito que o tamanho da minha responsabilidade ele é proporcional ao privilégio que eu tenho. Sim, eu sou mulher e a mulher ainda, em muitos lugares, em muitas empresas, em muitos países é tratada com muita diferença, mas eu sou branca, eu sempre estudei nas melhores escolas, eu tenho uma família super estruturada, então eu tenho N outros privilégios que me colocam muito à frente de muitas outras mulheres. E tenho também o privilégio de trabalhar numa empresa com valores muito sólidos e extremamente preocupada
com a questão da diversidade e da inclusão. É um dos nossos principais valores, e não só aqueles valores bonitinhos escritos na parede ou atrás do crachá. São valores que a gente vive no dia a dia, desde de grupos de afinidade, dando voz a cada pessoa que queira construir aquele ambiente mais diverso, até ações como, por exemplo, pagamento do mesmo salário para homens e mulheres na mesma função. E toda vez que eu falo isso, eu me sinto até constrangida de falar, mas isso é tão óbvio. É tão óbvio, mas ainda é tão longe da nossa realidade. Tem um estudo, um dos últimos do Fórum Econômico Mundial, que ele mostra que a gente vai ter igualdade salarial no Brasil, seguindo no ritmo que estamos, em 2092. Eu, em 2092, espero já estar bem aposentada. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não vai enxergar essa sociedade com uma menor lacuna como a gente gostaria. A gente não vai preparar esse mundo melhor para os nossos filhos e netos. E acho que quando a gente quer ver a mudança no mundo, a gente precisa começar varrendo a nossa calçada, limpando a nossa rua, cada um fazendo a sua parte, porque não são as empresas sozinhas, não é o governo que vai resolver isso. Então, eu acho que é super importante que cada um tenha consciência de falar, de lutar para que realmente a gente tenha cada vez mais um país menos desigual. Mas eu vou entrar na sua pergunta, dei uma volta, mas eu vou chegar na sua pergunta da maternidade. Eu queria falar que, com todo esse contexto que eu te dei, contando um pouco do PayPal, um pouco da minha história, mesmo assim, quando eu engravidei, para mim foi muito difícil. Então, eu fico imaginando para mulheres que trabalham em empresas que talvez não tenham essa cabeça ou essa prática da igualdade, esse olhar para a importância do papel da mulher. Então, pode ser muito mais difícil se para mim já foi tão difícil. Então, eu engravidei em 2014, eu estava no PayPal já há 4 anos, e eu sempre soube que eu queria ser mãe e que para mim isso era importante, era um sonho de vida. E eu ficava naquela, agora, não é agora, quando, mas é o momento principal da minha carreira. E eu via ao meu redor e vejo até hoje, isso é uma coisa que muito me incomoda, a maioria das mulheres, quando elas alcançam um cargo de gerente, elas param porque elas acreditam que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ser mãe, eu não vou conseguir ter uma família e ainda assim continuar crescendo na carreira. Então, escolhas acabam sendo feitas e isso, muitas vezes, é pelo fato de que a gente só consegue sonhar com o que a gente vê. A gente só consegue acreditar no que a gente vê. E hoje, infelizmente, ainda faltam muitas mulheres em papéis de liderança mostrando que sim, que dá para... A gente não vai ser Mulher Maravilha em nada, mas dá para equilibrar vários pratinhos, dá para ter uma carreira, dá para ter uma família, dá tudo meio aos trancos e barrancos, mas a gente dá conta. Então, quando eu engravidei, eu falei, não, eu vou ser dessas pessoas que já conta para todo mundo, imagina, para mim vai ser fácil. Sempre achava até estranho que mulher tem um pouco desse cuidado de esperar as 12 semanas para contar, até para ter certeza que tá tudo bem. Eu falava, não, eu sou muito tranquila comigo. E eu engravidei e comecei a falar, foi num susto, assim, não achei que seria tão rápido, graças a Deus foi bem mais fácil do que eu imaginei que poderia ser. E foi na mesma época que a gente estava trocando a liderança no Brasil, tinha uma oportunidade grande, e assim, foi tudo acontecendo na mesma época. E eu falei, não, vou me preparar e vou contar, vou me preparar e vou contar. E fui adiando, e tô lá entrando no 4º mês de gravidez, e nada. E eu tive um chefe no PayPal por 8 anos, que é um grande amigo meu, um mentor que sempre muito me incentivou. Então, não é que eu também tinha esse... E daí eu lembro, ele não gosta de futebol, nunca gostou, e teve um jogo, me marcou muito isso, foi um jogo que foi Brasil e México, acho que foi dia 9 de julho de 2014. E eu esperei todo mundo indo embora, jogo do Brasil, aquela coisa da meio-dia, não tinha mais ninguém, sobrou eu e ele, e eu falei, Mário, preciso conversar com você, a gente tá com um problema. E eu falei, ele, tá bom, qual é o problema? Eu falei, eu tô grávida, já tô de sei lá eu quantas semanas, e vai nascer em dezembro e eu vou precisar tirar uma licença maternidade. E ele falou, tá bom, mas qual é o problema? Eu ainda não entendi. Eu falei, o problema é esse, eu tô grávida, eu não vou conseguir trabalhar, eu não posso me comprometer, eu não posso mais viajar, não posso mais um monte de coisa. E daí ele me falou uma frase, e eu repito ela muito porque na minha vida fez muito sentido. Ele falou, Paula,
ainda mais que eu não fiz MBA, então para mim encaixou como uma luva. Ele falou, a sua licença maternidade vai ser um MBA de graça em 4 meses. E foi isso. Quando eu voltei para o PayPal, quando acabou minha licença maternidade, eu voltei tão melhor. Eu tenho certeza que se eu não tivesse vivido a experiência de ser mãe, se eu não aprendesse tanto com a minha família, entendendo o tempo do outro, entendendo que eu não consigo dominar tudo, entendendo 1 milhão de coisas, eu com certeza não teria o cargo que eu tenho hoje, eu não teria a posição de liderança que eu tenho hoje. A minha carreira, sem dúvida, me faz uma mãe muito melhor e ser mãe me faz uma executiva muito melhor. Então, a minha filha mais velha, para me provar isso de cara, ela nasceu dia 24 de dezembro à noite. Então, ela já chegou falando, olha, acabou para você, não é? E foi tão boa a minha experiência que eu voltei, trabalhei mais um pouco, engravidei de novo e tive a minha segunda filha em bem pouco tempo e tem sido uma jornada para mim muito rica. Eu gostaria que todas as mães e pais, porque também acho que eu tenho ouvido muito dos meninos que trabalham comigo e que passaram pela experiência da paternidade recente, isso nos transforma, isso coloca tudo sob outra perspectiva, nos faz mais eficientes, se preocupa com o que tem que se preocupar, se dá valor para as coisas certas. Então, eu sou a maior defensora de que tem espaço. Quando eu posso contratar pessoas, homens e mulheres, nessa fase, eu pouco me importo com o período de licença, porque eu acho que o nosso ganho é muito maior. Mas ainda somos exceção. Eu vejo essa conversa, eu participo de um grupo chamado CEO Legacy, que é uma iniciativa da Fundação Dom Cabral e que são 34 CEOs das mais diferentes empresas. E eu faço parte de um grupo que trabalha em prol da diversidade, que eu também falei, não, esse é um tema que acho que já está bem falado, mas são empresas que são tão tradicionais ou majoritariamente masculinas que faz sentido. E para mim é muito legal ver a evolução deles. Então, Gerdau, Cargill, ArcelorMittal, Novartis, empresas estão se transformando, acreditando realmente que a diversidade não é só uma coisa legal, não é só bonito falar. Ela traz um resultado melhor, as cabeças diferentes chegam a produtos mais inovadores. Então, vendo as pessoas colocar isso em prática, não só porque dá mais dinheiro, mas entendendo que é a coisa certa a ser feita, me dá muito orgulho e fico muito feliz com esse legado que a gente tem sido capaz de construir. E tem uma coisa que também vem da quarentena, de que o propósito das empresas, os valores, os princípios, as pessoas começaram a prestar atenção. Uma coisa que a gente internamente aqui na Forbes falou desde o começo, é que ia ser, mas a gente não imaginava que ia durar 5 meses, como você mesmo disse no começo, mas logo que, primeira semana que a gente decidiu ficar de home office, antes até da quarentena ficar oficializada, a gente falava que a gente tem um projeto, o Forbes Pitch, que a gente abre espaço para os pequenos fazerem Eu acompanho. um pitchzinho nos nossos stories. Aliás, quem estiver vendo e não mandou ainda, pode mandar. A gente está funcionando e a gente vai manter. Mas a nossa conversa era essa. Os valores vão ser o que vai determinar. Vai ser até menos uma questão de quem tem o produto mais barato, e vai ser da onde veio, o que está por trás, quem é que está fazendo isso, quem eu estou estimulando quando eu compro. Então, as empresas também tiveram que olhar para dentro e ver os valores. Quem já tinha, enfim, está surfando nisso, mas quem não olhava tão perto para isso passou a ter que olhar, né? A gente deixa, e eu acredito que cada vez mais, assim, esse movimento é um movimento sem volta. A gente deixa de comprar produto e passa a comprar valor, passa a comprar o que está por trás daquela marca. E aí tem uma pessoa que para quem não conhece, vale a pena, até ela fez um bate-papo com um camarote bem no começo dessa pandemia, que para mim é referência de alguém que está conseguindo construir marcas com valores muito claros, que é a Dani Caxixa à frente da PepsiCo. Para mim, ela é um exemplo excelente de alguém com uma cabeça focada em marketing, mas que está muito mais preocupada no impacto que aquilo vai fazer na sociedade e tem o resultado como uma consequência do que olha só o resultado. Então, a gente tem ótimos exemplos no Brasil, esse é um deles. Vale a pena, a conversa dela com o Camarote foi muito boa, acho que é um bom exemplo de empresa com valor.
A gente tem essa conversa no YouTube e ela foi uma das 10 eleita uma das 10 É. melhores CMOs do Brasil na revista que chegou hoje. Não está nas bancas, mas está na App Store, na Play Store. E no site, se você entra em revista digital, você consegue ler por lá também. E E ela tem está entre um. as mais poderosas desse É, ano também. também, Eu como você acompanho super. também. Eu também, eu tive em 2017, foi uma Mais das uma vez, primeiras. mulher poderosa da Olhe, Forbes para eu sempre. não. Não, e foi para mim, foi assim, a gente acabado de assumir o PayPal, foi 3, 4 meses depois. Foi uma grata surpresa e eu vou te falar que até hoje eu não acostumei. Às vezes eu faço palestra, vou falar em eventos, e aí quando me apresentam, vão ler meu currículo e falam, ah, uma das 40 mulheres mais poderosas do Brasil. Eu falo, nossa, mas sou eu mesma? Ainda não me. Apesar de fazer 3 anos, é algo que eu fico ainda fico surpresa. Eu falo, uau! Tô numa lista da Forbes. Vou trabalhar para entrar em outras, mas já tô em uma. E eu acho que é uma boa que inspira muita gente, né? Porque eu tenho certeza que eu acredito que depois disso também, mais pessoas ainda começaram a te procurar, até para mentoria, conselho. E eu acho que é tão importante isso, né? De ter em quem se inspirar. A gente sempre faz reportagem falando sobre a importância de um mentor na nossa carreira profissional. Faz toda a diferença. Eu acho que se alguém me pergunta qual é uma dica, tô no começo da carreira, encontre um mentor para te acompanhar. É tão rico quando você tem alguém para trocar, de preferência alguém de fora da empresa, que você construiu uma relação. Eu tive o prazer eu tenho ainda grandes mentores que eu fui construindo ao longo da minha carreira. E mais do que isso, eu gosto muito, de dar mentoria. Seja para startup ou para empreendedores, que eu acho que quando a gente tá conversando com alguém, está tentando trazer algum conselho, existe um caminho automático de mentoria reversa que é muito rica. É muito rico. Eu acabo aprendendo muito, mesmo quando eu faço one-on-one com os times no PayPal, às vezes com um estagiário que acabou de entrar, ou com. Eu aprendo tanto, a gente ouve coisas que talvez ali, se eu ficasse no meu mundinho, na minha realidade, só faço uma reunião com não sei quem do varejo, com banco, na hora que eu consigo ouvir de outras pessoas em outros estágios de carreira, a gente aprende tanto. Esse mundo ele é tão dinâmico e a troca sem dúvida uma das grandes chaves para o sucesso. Então eu sempre falo isso: construa a sua rede de relacionamento. Para a hora que você precisar de um mentor, a hora que você precisar de uma indicação, hoje, eu acho que meu maior ativo, assim, eu construir e leva tempo, dedicação. Eu anoto o aniversário de todo mundo, eu mando e-mail quando eu vejo uma notícia. Precisa ir regando a plantinha e plantando, que em algum momento a gente colhe. Não tem segredo. E acho que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, é isso. Trabalhem para ter bastante sorte, porque a sorte por si só não resolve nada. É o desafio de ser menos chefe, mais líder, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Eu acho que no momento de crise, no momento de pandemia, o papel do líder é muito importante. As pessoas elas precisam confiar e não necessariamente reportar. Eu não quero ninguém que precise de mim, que me olhe como alguém cobrando, e sim como alguém que vai apoiar, como alguém que vai fazer junto. Eu acho que é, no momento e eu ouvi outro dia essa analogia da Lídia, do Saving, que também é uma amiga do CEO Legacy, que faz um trabalho de diversidade incrível. E ela falou que ela tem ido, é claro, ela trabalha na área médica, ela está trabalhando fisicamente nos laboratórios, e ela falou que ela sente, assim, o dia inteiro as pessoas, ela passa no corredor, a presença física, as pessoas olham. E ela fez a analogia num avião. Quando você está no avião e começa a dar turbulência, você começa a querer olhar para a aeromoça, olhar para quem está ali, que conhece mais do que você e que vai te acalmar e vai falar, tá tudo bem. Então, eu acho que o papel do líder no momento que a gente vive é esse, é falar, calma, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu tô aqui e eu vou te proteger. A gente vai errar, vai acertar junto. E o papel do líder no momento onde a inovação é a chave para tudo é mais importante ainda, porque eu, como líder, eu preciso que o meu time saiba que eles têm espaço para ousar,
que se alguma coisa der errado, eu estou ali para segurar as pontas. Então, é hora de viver a inovação na pele, é hora de deixar com que cada um traga melhores processos, melhores produtos, melhores qualquer coisa, mas a gente tem ainda muito espaço para inovar, e inovar não tem como inovar se a gente não ousar e não tiver algum apetite para o erro, para o risco. A inovação começa nas relações internas, né? Horizontalizar essa coisa de estamos juntos e sabe, poder dar liberdade para ouvir o contraditório, aquilo que às vezes vai contra uma ideia que você tinha, e porque, enfim, em jornalismo principalmente, no nosso ambiente aqui, é a morte se você hierarquizar e falar, eu sou Deus, eu exerço, é o dono falando e acabou, não ouve Esquece. mais, morreu, né? Isso Tem é que passado. ouvir. E eu acho que tem pelo menos para mim, que fez muita diferença o dia que eu aceitei a minha vulnerabilidade. O dia que você tira esse peso e conseguir ser vulnerável com as pessoas do seu time, é claro que não dá para ser vulnerável o tempo inteiro, que você precisa de alguém ali que mostre força, que mostre presença, a liderança e que conheça o caminho. Mas eu não preciso saber tudo sobre todos os momentos. Eu acho que a vulnerabilidade ela ajuda muito na construção dos relacionamentos. Então, acho que essa coisa da culpa, do não precisar ser perfeito, veio para ajudar muito a vida dos líderes. E você, como líder, teve uma experiência, aliás, está tendo agora de novo por conta da quarentena, mas teve a primeira, que na sua passagem pela FINAC, eu também queria que você contasse essa história, porque ela é bastante inspiradora também. Como é que foi a Eu, crise que você administrou lá? eu na FNAC eu cuidava do e-commerce, eu fiquei na FNAC de 2007 a 2010, então eu peguei esse momento onde ainda, e parece tão atual, mas aquela briga do físico com online, eu vivi isso por bastante tempo, e eu respondia para um chefe francês, para o Jérôme, e ele estava na França de férias, então eu estava interinamente como head do e-commerce. E na época, acho que mudou muito, a gente subia promoções com planilha de Excel. Hoje em dia existem APIs muito mais sofisticadas e com vários modelos de monitoria que preveniriam uma situação como essa. Mas na época você subia uma planilha de Excel e falava, produto X vai ter 10% de desconto, Y, e milhares de linhas com regras. E a gente subiu numa segunda-feira uma campanha onde todos os DVDs da categoria XYZ custariam R$ 9,90. E daí você sobe os milhares de títulos de DVD. Essa planilha de Excel teve um erro na hora que a gente rodou e uma linha estava em branco. Então o computador entendeu errado. E as promoções, elas subiam sempre à meia-noite. Isso também é outra coisa que já evoluímos Mudou. bastante. Então chegou meia-noite, subiu, de repente está o site inteiro da FNAC por R$ 9,90. E eu ali, interinamente, meu telefone tocou 1h30 da manhã, demorou 1h30 para a gente perceber, porque o volume explodiu. As pessoas comprando 50 computadores Apple, 200 televisões. Ninguém comprou um DVD nem um livro, mas todo o resto, todo mundo comprou o máximo. E ali foi uma das primeiras grandes decisões que eu tive que tomar. A primeira coisa que eu fiz, tocou meu telefone, eu olhei, eu morava bem perto do escritório da FNAC, e a minha primeira decisão, e é a decisão que eu tenho até hoje, eu falei, eu vou para lá. E eu não sou técnica, eu não mexo no sistema, mas para mim estar perto das pessoas faz toda a diferença. Aí peguei o carro, fui para lá, cheguei lá, olhei e falei, tá bom, a gente vai derrubar o site no ar até que corrija. Não, mas o fulano tá dormindo e eu não sei quem. Eu falei, a culpa é minha e sou eu que vou assumir. Aí derrubamos e tirou, enfim, foi matéria num monte de jornal, foi alguns processos, mas funcionou. Eu acho que o que as pessoas precisam é te ver ali. Até hoje, quando eu tenho alguma situação na PayPal mais difícil, eu pego, vou, sento na sala, talvez eu também não vou saber o que fazer, mas eu tô ali, eu vou chorar junto, vou respirar e vou falar, passou, vamos, a gente vira a página. E acho que esse momento que a gente vive hoje, por mais que a gente não esteja junto fisicamente, a gente tem conseguido, através da tecnologia, estar perto. E eu acho que é muito importante estar perto. Eu encontro com o meu time todos os santos dias. Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta a gente tem um momento de bater papo. Até eu tenho ouvido de alguns amigos no trabalho, a gente está mais conectado agora do que antes. Eu sei mais de você agora do que antes. Eu me sinto mais próximo.
E eu acho que é assim que tem que ser. No momento de incerteza, a gente está lá e fala, talvez eu não vou saber resolver, mas eu tô aqui, ó. Tô aqui, a gente pega na mão e a gente vai juntos. Então tem sido uma experiência bem rica essa pandemia, esse gerenciamento de crise em 5 meses nos deixa preparado para outras tantas que a gente enfrenta. Mas que você está enfrentando com brilhantismo. A gente passou rápido, né? Quando a conversa é boa, voa, né? Voa, muito bom. Adorei. Pode me convidar sempre que eu volto. Tá, quando a gente passar esse período de mais crítico da pandemia, eu espero receber você aqui para a gente, aqui nos estúdios da Forbes, presencialmente, para Boa. a gente tomar um café, conversar num outro formato de live, que também é um termo que vai ficar, né? Ninguém mais vai Não tem falar volta, entrevista, agora não. é live para sempre. E te agradecer. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo está se sentindo mais inspirado. É sempre bom ver uma mulher líder, e é sempre bom ver uma mulher que inspira, que se preocupa com as questões que a gente tem. Isso eu falo porque eu brinco, brinco não, é uma verdade. As melhores chefes que eu tive até hoje sempre foram mulheres, porque é uma capacidade de organização, assim. Eu lidero uma equipe, eu me sinto, eu já tive chefes que eram muito mais capazes que eu para isso, assim, na organização e no tato Multitask. mas não é só o ser um multitask, é a habilidade disso que você falou, de estar do lado, de confortar, vamos chorar junto. A gente nós homens somos treinados a esconder sentimento, é um desserviço que espero agora que a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo e vai se desconstruindo, mas e eu acho que essa geração que está vindo agora, ela já tem muito mais disso, né? Os meninos já não têm mais essa Tá pressão. mudando. Mas é sempre inspirador ver uma mulher falar de liderança. Então eu quero te agradecer como Obrigada. Alexandre e como Forbes. Muito obrigado pela sua presença e obrigado para vocês que estiveram com a gente aqui. Muito bom, adorei o convite. Foi um prazer conversar com você. Conte comigo e tamo junto. Vamos Então tá enfrentar bom. essa. E eu te vejo terça-feira, dia Terça-feira. 11, Pode... no Estarei lá. webinar. A Conte gente vai te mandar. comigo. Vou Tá te bom? cobrar. Então tá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.